Bom, então agora a gente vai ver o intervalo de confiança para estimar uma proporção populacional, tá? E aqui nós vamos chamar de P. Então, P vai ser o nosso símbolo de proporção populacional, tá? E P estrela, P asterisco, é a proporção da amostra, a proporção favorável da amostra, tá? Então, a gente vai dizer que a verdadeira proporção, né, o verdadeiro percentual ou a proporção, está entre P, que é a proporção, P estrela, que é a proporção amostral, menos a margem de erro, proporção amostral mais a margem de erro igual a 1 menos alfa. E para proporção só existe um caso, né, para estimar a margem de erro. Então, que vai ser dado por Z, alfa sobre 2, que é aquele valor na tabela Z que a gente vai procurar no quadro, raiz de P estrela, P asterisco, vezes Q asterisco, dividido por N. Cuidado, aqui tá tudo dentro da raiz. Tá? Então, tem que fazer P vezes Q. Isso aqui é um P vezes Q, tá? O que é o P estrela, gente? Tá aqui embaixo, ó. P e Q são proporções da amostra, tá? Então, P estrela é a proporção favorável, que normalmente está de acordo com a pergunta, né? E o meu Q estrela, que é a proporção desfavorável, vai ser igual a 1 menos o P estrela, tá? E a gente substitui aqui e encontra, tem que lembrar que tem que multiplicar, dividir por N e tirar da raiz, depois extrair a raiz aqui, vezes Z alfa sobre 2, tá? O Z é o valor tabelado lá do quadro da distribuição Z. Então, vamos ver um exercício aqui. Então, olha só. No exemplo 8. Entre 500 pessoas entrevistadas a respeito de suas preferências eleitorais, 260 mostraram-se favoráveis a um candidato Y. Calcular o intervalo de confiança ao nível de 90% para a porcentagem de eleitores favoráveis a Y. Bom, vamos lá. Primeiro, entre 500 pessoas entrevistadas. Isso significa que foi entrevistado um N de 500 pessoas. Dessas pessoas que foram entrevistadas, nós observamos um X, digamos, né? Que 260 são favoráveis. Favoráveis ao Y. Então, favoráveis a Y, certo? Então, ele quer calcular o intervalo de confiança de 90%. Então, 1 menos alfa igual a 90%. Então, agora o alfa, 90 menos 100%, vai dar 10%, que é o nível de significância. Então, calcular o intervalo de confiança ao nível de 90% para a porcentagem dos eleitores favoráveis a Y. Então, eu quero estimar a porcentagem dos eleitores que são favoráveis ao Y. Então, o que eu quero encontrar, gente? Eu quero encontrar esse intervalo aqui, né? O intervalo proporção amostral menos a margem de erro, né? Verdadeira proporção, proporção amostral mais a margem de erro, igual a 1 menos alfa. Bom, qual é a minha proporção amostral, gente? Se eu tenho 260 de N, então nós temos que calcular aqui, porque ele não deu pronto. Às vezes ele vai dar pronto o percentual, né? Ou a proporção. Nesse caso ele não deu. Mas ele disse que 260 de 500 são favoráveis a Y. Então, quanto que é essa proporção? Essa proporção de favoráveis é 0,52, tá? Então, o P estrela 0,52. E aí, nós vamos precisar já do Q estrela, que é o complementar, né? É o que não é favorável. Bom, percentual amostral de eleitores favoráveis é 0,52 ou 52%. Qual é o percentual ou a proporção de eleitores que não são favoráveis ao Y? Então, é 1 menos o P asterisco. Então, o meu Q asterisco vai ficar igual a 1 menos 0,52. Então, o meu Q asterisco, né, que é a proporção desfavorável, 0,48. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos substituir no intervalo. Gente, vou ter que colocar aqui, né? Falta espaço sempre, né? Bom, qual é a minha margem de erro? O que eu fiz até agora? Eu sei que eu quero encontrar esse intervalo de confiança. Retirei os dados, as informações do meu problema. Agora eu tenho que encontrar a margem de erro, que a margem de erro é dado por essa relação aqui. Então, a margem de erro vai ser igual, né? O meu E0 vai ser igual a Z
alfa sobre 2, essa é a fórmula da margem de erro para estimar uma proporção, sempre vai ser assim, P estrela vezes Q estrela dividido por N. Então, o que nós temos aqui? Vamos substituir aqui o que nós temos de informações. O Z, 10% sobre 2, né? Vezes, abre tudo, raizão, uma raiz bem grande. P estrela, proporção amostral favorável, 0,52, né? Tá aqui, ó, 0,52. E o Q estrela, 0,48. Então, 0,52 vezes 0,48 dividido por N, que é 500. Então, agora nós temos que encontrar esse valor de Z aqui, que tá na página, deixa eu já olhar para vocês, tá lá no início, quando eu dei intervalo de confiança para média, né? Então, aqui, ó, tá na página 11. Então, Z 10% sobre 2, Z 10% sobre 2, 1,64. Então, Z 10% sobre 2 igual a 1,64. Então, esse valor tabelado nós vamos usar para substituir lá na margem do erro, de erro. Tá? Então, está na página 11. Então, Z 10% sobre 2 igual a 1,64. E aí, nós vamos substituir no intervalo. Então, margem de erro igual, né, 1,64, substitui todo Z, vezes a raiz de 0,52 vezes 0,48 dividido por 500. Importante, primeiro a gente faz multiplicação, divide por 500, aí vai obter um número, vai tirar a raiz quadrada desse número e depois multiplicar por 1,64. Fazendo isso, tá? Nós vamos encontrar uma margem de erro de aproximadamente 0,037. E agora a gente vai substituir, então nós vamos substituir ali no Z. Deixa eu achar um espaço aqui. Deixa eu só achar um espacinho aqui. Ai, meu Deus, pode ser aqui. Então, o que nós temos lá? Nós vamos substituir no intervalo. Tá? Então, vai ficar P, né, a proporção amostral, menos o erro, menor que P, asterisco, né, mais erro, igual a 1 menos alfa. Bom, a proporção de eleitores favoráveis nós calculamos e nós vimos que é 0,52, é a proporção. Menos a margem de erro que nós acabamos de calcular, 0,037, P, 0,52 mais 0,037, que é igual a 90%. Tá? Então, meu limite inferior aqui vai ficar 0,483, proporção ou percentual. No caso aqui é proporção, por enquanto, né? Não calculamos ainda o percentual. Igual a 90%. Isso aqui, gente, é o intervalo da proporção, tá? Seria a proporção, mas ele pediu a porcentagem, então eu posso multiplicar por 100. Então, a porcentagem é de 48,3%, se eu multiplicar ali por 100. Então, verdadeira porcentagem de eleitores que são favoráveis ao candidato Y é de 48,3% e 55,7%. Então, considerando uma confiança de 90%. Então, com 90% de confiança, pode-se concluir que a verdadeira proporção de eleitores que são favoráveis ao candidato Y está entre 48,3% e 55,7%. Bom, uma forma de representar isso, outra forma de representar é P, né, igual, por exemplo, P amostral, proporção amostral, mais ou menos a margem de erro, né, e 1 menos alfa. Bom, a verdadeira, então, porcentagem é de 52%,
considerando uma margem de erro de 3,7% para mais ou para menos. E 90% de confiança. Então, considerando uma confiabilidade de 90%, o verdadeiro percentual de eleitores que são favoráveis ao candidato Y é de 52%, considerando uma margem de 3,7% para mais ou para menos. É outra forma de descrever, né? Que eu acho que vocês estão mais habituados, né, a ver, né? Porque aparece muitas vezes nas redes, enfim, né, em meio de comunicação, aparece esse formato aqui. Né? Mas eles querem dizer a mesma coisa, só que igual tem que explicar. Então, a explicação do exercício, esse é a conclusão, vocês têm um exemplo aqui, tá? Eu deixei aqui. Então, com 90% de confiança, pode-se concluir que, então tá aqui a conclusão, que o verdadeiro percentual, a porcentagem de eleitores favoráveis ao candidato Y, está entre 48,3% e 55,7%. Ou, né, é de 52%, considerando uma margem de erro para mais ou para menos de 3,7%. Tá? Desculpa ficar tudo amontoado. Agora vamos ver o exemplo 9. Outro exemplo de proporção, tá? De intervalo de confiança para proporção. Então, uma pesquisa de comércio varejista realizada pela American Express revelou que 16% dos consumidores norte-americanos usaram a internet para comprar presentes nas festas de fim de ano. Então, considerando então 1.285 consumidores tiverem participado da pesquisa, qual é a margem de erro e qual é a estimação do intervalo de proporção, por intervalo da proporção populacional, de consumidores que usam a internet para comprar presentes? Use 95% de confiança. Bom, o que ele deu? Então, ele disse que uma pesquisa do comércio varejista realizada na American Express revelou 16% dos consumidores usam a internet. Então, e ele quer saber, né, o verdadeiro percentual que usam a internet. Bom, então o percentual amostral, né, dos que usam a internet é 16%, que usam a internet para comprar presentes de festas de final de ano. Então, a gente vai transformar, né, 16% dividido por 100, 0,16. Bom, se eu tenho esse P estrela, eu já vou ter o meu Q estrela também, já vou calcular aqui, porque para proporção eu vou precisar. Então, 1 menos o P estrela, né, que é o P amostral, vai ficar 1 menos 0,16. Então, o percentual que não compra é de 0,84 ou 84%. Né? E aí, o que mais que ele deu de informação? Se 1.250. Então, ele está dizendo que a minha amostra, então, foi de 1.285 consumidores. E ele quer uma confiabilidade de 1 menos alfa, 95%. Então, meu alfa vai ser 5%. Né? Então, ele quer encontrar um intervalo, a margem de erro e o intervalo de confiança. Qual é o intervalo? Esse intervalo para proporção. Então, nós temos que encontrar o intervalo, a margem de erro, né? Deixa eu só dar uma travadinha aqui. Então, a margem de erro para proporção é sempre a mesma fórmula, né? Então, facilita. Você sabe que vai ser sempre aquela fórmula para margem de erro para proporção. Ai, professora, como que eu sei que o intervalo de confiança para proporção? Porque ele falou no exercício, né? Ele não falou em média e desvio padrão, ele tá falando em proporção. Então, é isso aqui que a gente tem que fazer. Então, a margem de erro é essa daqui. Então, vou escrever aqui. Né? Então, a minha margem de erro igual a Z, alfa sobre 2, vezes raiz, né, do percentual amostral favorável, vezes o percentual amostral favorável, que nós representamos por Q, dividido por N, tudo dentro da raiz. Então, meu Z, o alfa é 5% sobre 2, vezes 0,16, vezes 0,84, dividido por 1.285. Quanto que é o Z no quadro? Lá no quadro da página 11. Então, lá no quadro da página 11, Z, vamos voltar lá. Ó,
Z 5% sobre 2, 1,96. Então, o Z 5% sobre 2, isso sempre vai ser, tá, gente? Z 5% sobre 2 sempre vai ser 1,96. E agora a gente vai substituir, então, lá no meu intervalinho. Então, lá na página 11, Z igual a 1,96. Então, margem de erro igual, no lugar do Z, 5% sobre 2, 1,96 vezes esse número, né? Que vai ser 0,16, vocês vão ter que fazer, vezes 0,84 dividido por 1.285. Todo esse cálculo vai dar um erro de aproximadamente 0,024. 0,024. E aí a gente vai substituir no meu intervalo. Então, verdadeira proporção vai ficar 0,16 menos 0,024. Opa. 0,024 menor que P, menor que 0,16 mais 0,024 igual a 95%. Então, vai ficar entre 0,13,6 menor que P, menor que 0,184 igual a 95%. Bom, aqui, gente, o exercício, tá? Ele pediu, se eu não me engano, deixa eu só confirmar, a proporção. Ó, ele pediu a proporção. Então, proporção eu não multipliquei, tá? Eu deixei um número entre 0 e 1. Então, por isso que eu não vou multiplicar por 100. Então, vai ficar 0,13,6 e 0,18,4. Então, a conclusão é que, com 95% de confiança, pode-se concluir que a verdadeira proporção populacional de consumidores que usam a internet para comprar presentes está entre 0,136, né, e 0,184. Tá? Então, é assim que a gente interpretaria. Ou, né, eu poderia dizer que a verdadeira proporção, né, é de 0,16, né, mais ou menos uma margem de erro de 0,024, com 95% de confiança. Ou, se ele tivesse pedido em percentual, poderia usar o percentual, né? Considerando, então, o verdadeiro percentual de consumidores é de 16%, considerando uma margem de erro de 2,4% para mais ou para menos. Tá, gente? Então, essas são as formas que nós temos para encontrar o intervalo de confiança, tá? A estimação de parâmetros. Então, nós vimos aqui 2 parâmetros: estimar uma média e estimar uma proporção. Estimar uma média, a gente tem sempre levar em consideração a que a gente quer encontrar a margem de erro, né? Então, a gente tem o caso 1 e o caso 2. E para proporção, nós temos uma forma de estimar a margem de erro. Tá? Então, o que a gente leva em consideração para estimar a margem de erro, né? Para essas estimações? A variabilidade, tanto do percentual, que é medido pelo percentual amostral favorável e pelo desfavorável, o N, né? E a confiabilidade. E aí que a gente tem, então, essa famosa margem de erro, né? Que a gente vê muitas vezes. Tá, gente?